boa tarde. Começamos o nosso podcast aqui, né? O nosso podcast Fora Bucho. E hoje estou recebendo a presença aqui do Diego, né? Diego Lima, um camarada que é um profissional da área de educação física. E eu vou acabar falando com você hoje a respeito de um pouco de motivação, né? A gente sabe que a gente tem que ter motivação para poder fazer qualquer coisa na vida, não só no esporte, não só na nossa vida particular, na vida profissional, mas a gente precisa de muita motivação. E eu queria falar um pouquinho com você, Diego, o que você poderia agregar mais valor às pessoas com relação à motivação. Boa tarde, Beto. Boa tarde aí a galera aí que está acompanhando. Então, quando a gente fala em motivação, né, a própria palavra, né, ela é um motivo, você tem que ter um motivo para a ação. Então, motivação nada mais que você ter algo para agir, ou seja, ter um motivo para que você tome determinada ação. Então, quando a gente, por exemplo, tem um objetivo, esse ano vou melhorar a alimentação porque os exames estão alterados. Ela vai buscar um motivo para ter a ação do quê? De se alimentar melhor. Por exemplo, eu preciso melhorar meu estado físico, né? Preciso começar a treinar porque eu tô com uma barriguinha aí e tal. Então, assim, ela vai buscar esse motivo para ter a ação de começar a fazer exercícios. E isso a gente pode levar, Beto, em todas as áreas, né? Porque se você não tem um motivo para determinada ação, você acaba não fazendo, acaba procrastinando, e esse motivo sempre tem que estar presente, né? Sempre tem que estar no radar, porque se você, por exemplo, começa a fazer exercício, você tem aquele motivo de emagrecer, melhorar a parte estética, melhorar a sua saúde, só que com o tempo, né, se você começa a não lembrar desse motivo, por que você está fazendo isso, você acaba, muitas pessoas acabam deixando de lado. Então, assim, a motivação é muito importante em todos os aspectos. Eu até falo que tem gente que fala o contrário, mas não é. Esse dia eu estava estudando sobre psicologia e falava muito sobre motivação, disciplina. Muita gente fala, tem que ter disciplina e tal, mas não há disciplina se você não se motiva. Então, você não vai conseguir chegar à disciplina sem motivação. Isso é fato. Então, as pessoas pensam, mas tem que ter disciplina. A disciplina vai fazer parte aos poucos. Vai se tornando uma coisa que meio que no automático. Agora, você tem que ter um motivo. Se você não tem esse motivo, né, se você não tem essa motivação de estar se alimentando melhor, de estar estudando mais, de estar fazendo exercício, você não consegue desenvolver essa ação com mais frequência. Então, assim, que eu vejo as pessoas falando muito isso, né? Muitas pessoas também começam motivadas em algum programa, seja de exercícios, seja de alimentação, mas de repente ela acaba no meio do caminho abandonando, mas porque ela não teve, alimentou essa motivação nela. Então, o alimentar a motivação é muito importante para que possa ter longevidade nessas ações, entendeu? Legal, e até mesmo você falou, nós estávamos comentando sobre isso, e durante a sua explanação eu estava pensando, né? Como é que a pessoa, ela continua sempre ela precisa estar motivada sempre? Porque normalmente o pessoal precisa ter uma motivação, como você falou a respeito de emagrecer. Emagrecer o ponto ou não? De repente você tem que continuar sempre com essa motivação, porque é essa motivação, como você disse, que vai levar à sua disciplina. Então, é isso, a pessoa tem que estar sempre motivada. E como que eu faço para fazer com que essa motivação ela continue durante um bom tempo? Boa pergunta, isso é o que eu falei, né? No começo as pessoas acabam motivando mais fácil, na primeira semana, primeiro mês, e só que de repente essa motivação aos poucos vai se perdendo. Então, assim, ela não vai ter a tão desejada disciplina de uma hora para outra.
Mas como que eu faço para estar motivado todos os dias e acordar feliz? Não, você vai ter. Muitas pessoas se confundem, Beto, motivação com estado de euforia, de alegria. E isso é um erro muito grande das pessoas. Você estar motivado, você não precisa estar em estado eufórico, alegre, acordar sorrindo de orelha a orelha, não. O estado de motivação é você ter aquele motivo para a ação, ponto. Independente do teu estado eufórico. Você pode muito bem, eu treino todos os dias, mas tem dia que eu acordo e não estou aquela alegria toda para poder treinar. Mas eu tenho um motivo. Qual que é o meu motivo? É porque eu tenho que preparar melhor, que eu tenho alguns desafios para fazer. Então esse é o motivo para a minha ação. Então muitas pessoas se confundem quanto, se eu tiver perfeito, eu vou fazer as coisas. Se eu tiver em estado eufórico, alegre, contente, de bem com a vida, enfim, não é isso que vai te trazer a longevidade nos hábitos. Então, como que eu faço para ter motivação todos os dias? Diferentemente de estar alegre todos os dias. Tem dia que você está triste, mas porque você está triste você não vai trabalhar? Você tem um motivo para trabalhar, você tem um motivo para o final do mês você ter a sua remuneração. Isso é um motivo para a ação. Isso é motivação para você levantar e trabalhar mesmo um dia com dor de cabeça, triste, com 1000 problemas. Não, você tem motivo para aquela ação, determinado fim. Então, o que acontece é que as pessoas confundem isso, né? Confundem estado de euforia, né? Porque só vou fazer as coisas se estiver eufórico, se estiver tudo bem. Não existe. E as pessoas que pensam isso, o que acaba acontecendo? Acaba que ela acaba procrastinando, deixando sempre para frente. Quando eu tiver melhor, eu tiver. Por que as pessoas, Beto, olha que curiosidade, por que as pessoas elas prometem, elas se motivam muito quando chega no final do ano? Já pensou? Já parou pensar? O que acontece no final do ano? Final do ano está todo mundo eufórico, tomou umas a mais, e esse ano vou fazer, acontecer, aquela coisa. Está em estado de euforia. Então, isso é diferente de estar motivado. Então, a pessoa promete que vai emagrecer, a pessoa promete que vai estudar mais, a pessoa promete que vai ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe, e porque está nesse estado eufórico. E quando você está em estado eufórico, vamos dizer assim, a racionalidade disso, vamos dizer assim, dentro do teu cérebro, você está agindo muito pela emoção, né? Então, o teu estado líquido do cérebro está agindo pela emoção. E, que eu falo, motivação é um estado que você tem que ter motivo para ação, diferentemente de estar eufórico. Então, aí que está o X da questão. As pessoas, quando estão eufóricas, muito uma euforia, acabam prometendo muita coisa para si mesmo. Eu vou para academia, vou perder a barriga, eu vou começar a estudar, vou aprender uma língua nova, e acaba acontecendo o quê? Acaba que não conseguindo realizar a determinada ação, né, vou melhorar a alimentação e tal, acaba se frustrando com isso. E isso é uma coisa muito ruim, que acaba virando o que na vida da pessoa, acaba virando um ciclo vicioso, que ela sempre, quando está bem, eufórica, de repente promete uma coisa e ela mesma não cumpre. Isso vai criando uma coisa negativa para ela, porque ela sempre fala que ela não vai conseguir, que ela tenta, mas não consegue. Então, euforia, estado de euforia e motivação tem que ser, são coisas distintas, né? Legal. Então, você que nos ouve agora, nos acompanha pelo nosso podcast, então, a coisa assim, primeira que você pode aprender junto conosco foi o quê? Motivação. Motivação é um motivo para você agir. Então, independentemente do que você for fazer, como o Diego bem disse,
Você tem que ter um motivo para agir. Como ele disse também, né? Não é porque você acorda com dor de cabeça que você vai deixar de trabalhar. Não, você tem um motivo para ir trabalhar. Qual que é? Nem que seja a sua família, né? As contas que você tem que pagar no final do mês, mas você tem um motivo para agir, um motivo para ação. E a mesma coisa com relação à saúde, a você querer ser um melhor profissional, você querer ser o melhor pai, melhor mãe, o melhor amigo também, você tem que estar motivado. E você tem que ter um motivo para essa ação, né? E antes da gente fechar esse nosso podcast aqui de hoje, o que você, Diego, gostaria de falar para as pessoas, para elas estarem sempre motivadas? Então, Beto, é que eu comentei com você, né, agora há pouco, o estado de euforia não pode deixar tomar conta, né? Você tem que sempre focar no que você precisa. Sim. Quais são os seus desejos, o que você precisa fazer para chegar naquele determinado desejo, né? Colocar em prática, sim, de que forma, né? Então, você tem que ter um motivo, e esse motivo tem que estar sempre ali no seu radar, não pode deixar se perder, né? Quando se perde uma coisa, quando você acaba deixando de lado, desuso, lembra uma vez ou outra, você acaba não tendo frequência de ações para aquele fim, né? E isso vai fazendo o quê? Vai te deixando de lado, né? É uma coisa que você não consegue mais ter ação. Mesma coisa de um livro. Você quer ler um livro, lê 2, 3 páginas, 10 páginas e de repente deixa ele lá, para e você acaba esquecendo. E você não tem frequência, né, nisso. Então eu falo para as pessoas, precisa ter frequência, né? Frequência que vai desenvolver os hábitos. Então, e muito importante também, Beto, de repente a pessoa está querendo, né, como você falou, tem que ter um motivo para alguma ação. Isso todo mundo tem que ter. Então, também o meio que ela está inserida, né? Então, não há nada que sustente se o meio teu não está como você gostaria que tivesse. Não está te deixando sair. Às vezes aquele meio que eu falo é o entorno dela, né? De repente ela quer emagrecer, mas o seu ciclo de amizade, o seu grupo de amizade são pessoas que não estão nem para alimentação. O que vai acontecer? E vai acabar o pior, que vai acabar tirando sarro dela, que ela está tentando mudar a alimentação, enfim. Então, ela tem que fazer o que? Ela tem que olhar ao redor o que ela precisa fazer para ter o objetivo, né? Então, não é que você tem que estar eufórico todo dia. Não, mas você sempre tem que estar lembrando, sempre estar buscando aquele motivo, né? Visualizando o motivo para continuar com a ação, com as ações, para que em determinado momento ela conquiste, ela consiga o que ela planejou, o que ela almejou. Mas assim, não é estado de euforia, sim a repetição, a frequência nesses hábitos, seja para leitura, seja para atividade física, seja, enfim, todas as áreas. A gente precisa ter frequência para que possa desenvolver os hábitos. E desenvolvendo os hábitos vai ficar mais automático. Cada vez que você faz uma coisa com um mínimo de esforço e te gera resultado, isso vai virando um hábito, você tem mais chance de continuar com esse hábito. Agora, quando um hábito você força muito, você dá muito trabalho para você fazer isso, isso vai distanciando cada vez mais o seu objetivo. Então, a dica é ter frequência, né? Saber canalizar essa frequência também. Não adianta você querer fazer as coisas, atropelar tudo, não. Você tem que ter um padrão, você tem que ter um comportamento, você tem que ter um método para que você também não se frustre e de repente uma coisa que você gostaria acaba se frustrando e não vai querer mais fazer, né? Não vai querer mais tomar essa ação por ter se frustrado. Então, sem dúvida, o recado que eu dou para a galera aí é que continue, né, tendo frequência nas ações que vai levar ao hábito, esse hábito vai levar consequentemente aos resultados. Beleza, então é só também para um pouco
Agora o Diego estava falando, eu lembrei de uns pensadores, né, os mais antigos, eles falavam que o meio influencia o indivíduo, né? Então, isso a gente tem que pensar. E assim nós chegamos ao final desse nosso primeiro podcast, né? O podcast Fora Bucho, e a gente se encontra numa outra oportunidade, tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia, e vocês estiveram junto conosco até agora, podcast Fora Bucho.